Olá, prezados alunos, sou o professor Fábio e esse tópico de concorrência é um tópico final da primeira semana que ficou faltando, tá? Essa será uma videoaula mais curta, então vamos lá. Bem, qual que é a importância da concorrência? Os sistemas multiprogramáveis, né, que nós vimos nas últimas aulas, tornaram mais eficiente a utilização dos recursos computacionais, né? Os sistemas multiprogramáveis, só para dar uma relembrada, são aqueles em que você consegue executar mais de uma tarefa em paralelo. Então, os sistemas multiprogramáveis se tornaram mais eficientes por permitirem a execução simultânea, tá? Concorrente, esse é o conceito de concorrência, de vários programas, podendo ocorrer de, quando um programa estiver realizando uma operação de entrada e saída, outros podem utilizar o processador. Então, essa possibilidade do processador executar instruções em paralelo com as operações de entrada e saída permitiu que diversas tarefas fossem executadas ao mesmo tempo. Então, esse é o conceito de concorrência. Vamos ver como que funciona esse mecanismo de interrupção para que haja essa concorrência. Então, tipicamente, um mecanismo de interrupção ocorre dessa forma. Então, se chega para o processador uma tarefa que ele tem que realizar e ele já está realizando alguma coisa, o que ele faz? Ele salva o conteúdo, tá, do que ele está fazendo naquele momento numa pilha de controle, que é o conteúdo dos registradores, identifica a origem do evento, quem que está requisitando a atenção do processador. Então, ele identifica de onde veio essa requisição, obtém o endereço da rotina de tratamento. Essa rotina de tratamento ela é específica para cada situação. Então, por exemplo, eu estou aqui mexendo com o mouse ou o teclado, eu estou causando interrupções. Tá? E tem uma rotina para isso. Então, se eu movimentei o meu mouse aqui, o meu cursor na tela também tem que movimentar. É uma rotina específica. Então, a rotina do mouse é diferente da rotina do teclado. Tá? Então, terminou essa interrupção, o processador restaura o conteúdo dos registradores e continua fazendo o que ele estava fazendo antes. Então, esse é um mecanismo clássico de interrupção. Agora, os eventos que causam a interrupção podem ser classificados de duas formas, como síncronos e assíncronos. Então, os eventos síncronos, tenho aqui dois exemplos, eles ocorrem, essas interrupções síncronas, ocorrem por parte do próprio programa, tá? Da própria instrução que está sendo executada. Então, o processador está executando uma determinada instrução e nesse programa, tá, na instrução desse programa que ele está executando, por algum motivo, teve que fazer uma saída, tá, uma saída de dados, por exemplo. Então, no meio do programa, ela tem que imprimir. Tá, e isso gerou o quê? Uma interrupção, porque ele tem que ir lá, acessar a impressora e fazer todo esse procedimento. Uma outra situação é quando ocorre uma exceção. Tá? A exceção aqui é um erro. Então, por exemplo, ele está trabalhando lá, seu processador está executando instruções e, num dado momento, essa instrução tenta acessar um endereço de memória que não pode. Tá? O que existia, mas já não existe mais, já não está disponível para aquele programa. Então, isso causa uma exceção. Tá? Então, muitas vezes é possível ver isso quando você está utilizando algum programa e ele trava por algum motivo. Muitas das vezes é uma exceção que ocorreu. E outro tipo de interrupção são as interrupções assíncronas. Tá? Aí já temos aí exemplos, que eu já citei, do mouse e teclado. Tá? Então, não importa o que esteja acontecendo no computador, essas interrupções podem acontecer. Então, se eu estou executando qualquer programa, mexo o mouse, ele causa interrupção e resolve isso. Tá? Atende a esse pedido. O teclado da mesma forma. Essas interrupções assíncronas, elas podem ser ignoradas pelo processador. Dependendo da situação que ele esteja, se ele tiver com uma carga grande de trabalho, com prioridade alta, pode ser que, por exemplo, quando você movimente o mouse, ele trave um pouco,
ou demore um pouco para movimentar. O que está acontecendo nessa circunstância? O processador não está conseguindo atender, né, no tempo em que você percebe, né, que seus olhos percebem a movimentação do mouse. Tá? E o teclado da mesma forma, às vezes você digita várias coisas e às vezes demora um pouco para aparecer no computador. Tá? Ele está atendendo, só que como está ocorrendo várias interrupções de modo assíncrono, ele atende e só vai atender uma segunda interrupção depois que a primeira acabar. E como que funciona essas operações de entrada e saída? Quem controla isso? Como que é esse mecanismo? Bem, nos primeiros sistemas, nos primórdios, os periféricos eram controlados pelo processador. Então, o processador tinha uma conversa direta com os periféricos de entrada e saída. Isso era ruim, né? Porque o processador ficava muito tempo controlando e atendendo a esses dispositivos de entrada e saída. Então ele ficava muito tempo ocioso. Então, para evitar esse problema, foi criado um controlador. Tá? Como se fosse um dispositivo intermediário que vai receber essas requisições de entrada e saída, vai processar isso daqui, vai filtrar. Na medida do possível, ele atende e resolve o problema. Caso contrário, ele interrompe o processador. E essas operações de entrada e saída, elas possuem alguns tipos. Tá, o primeiro deles, que está em ordem cronológica aqui, né? As primeiras estratégias adotadas, então essa é uma das primeiras. Então é entrada e saída programada. Nesse tipo de entrada e saída, esse tipo de entrada e saída mantinha o processador preso durante a operação de entrada e saída. Então, se está ocorrendo uma entrada de dados, o processador, ficava preso atendendo somente aquela entrada de dados, então você não conseguia fazer mais nada. Então, imagine o seguinte, eu estou imprimindo um arquivo e eu não consigo fazer mais nada. Esse era o cenário. Próximo. Entrada e saída por pooling. Tá? Pooling foi uma estratégia, uma evolução, né? Então essa estratégia permitia que algumas instruções fossem executadas entre as consultas à operação de entrada e saída. Então imagine que eu estou imprimindo. Então, de tempos em tempos, eu consigo efetuar outra operação além da impressão. Então a impressão está ocorrendo e eu consigo executar algumas operações. Tá? E de tempo em tempo, o processador checa a impressora, que é um dispositivo de saída, para saber se está tudo bem, para saber se já terminou a operação ou não. Tá? Então é controlado por tempo. O terceiro tipo é uma entrada e saída controlada por interrupção. Então o controlador, que nós citamos no slide anterior, interrompe o processador. Então ele recebe todas essas requisições e ele, após processar um pouco dessas operações, de entrada e saída, interrompe o processador. Isso foi muito bom porque criou um mecanismo de abstração, né, entre o processador e o dispositivo de entrada e saída. Porque no princípio, a empresa, por exemplo, que fabricava o processador, teria que estar intimamente ligada com a empresa que fabricava os dispositivos de entrada e saída, para ter uma conversa, para funcionar bem esses dispositivos, essa comunicação. Então, criando esse controlador, foi abstraída essa conversa. Basta que os fabricantes dos dispositivos de entrada e saída respeitem uma determinada linguagem e o controlador conversa com o processador de forma genérica, né? Então você pode ter processadores de várias marcas com dispositivos de entrada e saída de também outras marcas. Então, não tem nenhuma restrição nesse sentido. Só que temos 3 tipos aqui. Ainda pode melhorar. Foi detectado isso e dessa forma foi desenvolvido o tipo de operação de entrada e saída com acesso direto à memória, que é conhecido por DMA, tá? Que é a sigla em inglês aqui. Então, nesse tipo, é permitido que o controlador acesse a memória diretamente. Então, o controlador, além de receber essas requisições, ele pode resolver grande parte dessas requisições e conversar com a memória
armazenar coisas na memória, buscar coisas de lá, buscar informações de lá, sem precisar passar pelo processador. Isso para o processador é excelente, porque é dividido um pouco a carga de trabalho. Então, utilizando DMA, o controlador requisita o processador no início da transação de entrada e saída, da operação de entrada e saída, efetua toda a operação e somente no fim da operação de entrada e saída que ele interrompe o processador novamente. Bem, é isso então, para essa videoaula, uma videoaula bem curta, falando só sobre a questão da concorrência. Até mais.